É mais ou menos isso que acontece. Agora, não tendo uma empresa que detém os direitos televisivos, não temos um patrocinador que fala, não, eu sou patrocinador dessa liga, os direitos televisivos, tudo vai ser meu, mas ainda assim eu pago isso. A Unitel patrocina o Não dá campeonato de nada, basquetebol. não dá nada. É só o nome que está ali. O problema é que eles Mas assinaram. quem é que dá o Agora, dinheiro calma, bro. do prêmio? Eles assinaram. A federação vai encontrar. É a federação. Esse já é o trabalho da federação. A federação. O que é que vê? Eles assinaram um contrato com a Unitel. Quanto é que vale esse contrato? Infelizmente eu não tenho informação. Tinham assinado um contrato não sei de quantos anos, porque é Unitel Basket. Unitel Basket. Se é Unitel Basket, a Unitel todos os anos tinha que dar tinha que Dá. sim, distribuir. Acho que não distribui. Tem equipas que nem recebem, não pagam, não pagam salários. Quais? Tem algumas equipas que não pagam salários. Asa. Tem equipas que dão subsídios nos jogadores. Pagam, tipo, se pagaram esse mês, vão voltar a pagar 3 meses depois. Mas estás a falar de que equipa? O Asa? Asa, acho que não Asa. Eu sou do Asa, mano. Ainda só tem adeptos, não sabia. Como é que não vai ter adeptos, mano? Existe equipa no mundo que não tem adeptos? A mais fraca que existe, mano. Pô, já ganhamos alguns campeonatos e o Asa em basquetebol estava a melhorar. Mas agora a pergunta é, pô, onde anda o Libolo? Eu acho que o Libolo anda mesmo no Libolo, lá no Kwanza Sul, tá lá mesmo. Acho que foi um erro de planejamento dos mais velhos. Você tem que planear daqui a X tempo. Se o plano A não der certo, vou fazer o B. Estás a ver, bro? É assim, o plano A deu errado e estragou tudo. Mas eu acredito que muitos dos investidores do basquetebol e do futebol, entre aspas, eles investem por amor à camisola. Porque eles não têm grandes retornos, só geram muitos prejuízos. Em Angola você só vai investir por amor à camisola, bro. É só assim. Ok. Eu publico por amor à camisola. Eu faço esse trabalho por amor à camisola. Angolanos que vêm da NBA por amor à camisola, bro. Coloca também o IBAN, talvez alguém vai começar a fazer doação. Vamos ver. Pelo menos entra alguma coisa. Pá. Mas fora a situação do desporto atual, achas que isso influencia muito no impacto dos jogadores a chegarem na NBA? Influencia, bro. Se não há investimento, tu não chegamos lá. A NBA há um mês fez uma turnê cá em Angola. A NBA tem uma academia em vários países do mundo. Tem uma também em África, está no Senegal. E estão com perspectiva de criar mais uma, mas na África do Sul. Ok. A sede de momento da NBA tá no Senegal. A academia da NBA está no Senegal e veio fazer aqui uma turnê. A sua equipa júnior veio fazer uma turnê. Tem uns tantos jogadores. Nesse momento, Angola só tem 2 jogadores nesta academia. Um de 17 e outro de 16. Já é um bom princípio. Mas um bom princípio, não. Mas também não poderia ser um bom princípio, já deveríamos ter lá uns tantos. Mas sair daqui até o Senegal é complicado, não? Complicado como, bro? São muitos custos. Não, com investimento há quem consegue. Tem pessoas com possibilidades para tal. Basta força de vontade. Mas basta... ainda disseste que esse investimento não tem um retorno. Não sei que ele vai pensar amor a à médio prazo. camisola. Assim, escuta, é assim. Tem investimento que o retorno não é imediato. Claro. Imaginemos que tu investes para um puto, vai para a academia da NBA, faz lá uns 4 anos, depois recebe bolsa de estudo para uma universidade, para um college da primeira divisão nos Estados Unidos. Faz 1, 2 ou 3 anos, ingressa para a NBA. Você é que faz esse investimento, bro. Meu, está na NBA. Mas quais são os critérios para entrar para a NBA? O primeiro critério para estar na NBA Ser formado. Ser formado. Todos os jogadores da NBA são formados? Não. Ser formado, entre aspas. Primeiro, o processo é assim. Tu és draftado da Europa, da América Latina ou do Norte do Canadá. Alguns saem de África
e vão participar na Summer League nos Estados Unidos. Tudo é uma questão de informação. Os nossos miúdos também podem fazer isso, só que apoio, quem vai fazer? Quem vai apoiá-los? Eles podem sair daqui, treinam. Só entra na NBA ou no college, principalmente no college, que ainda tem estatuto de amador. Imaginemos, tem 18 anos, mas já jogas no campeonato principal. Mas jogas ainda com contrato de formação. Ali sim tu consegues chegar na universidade ainda. Na universidade tens 4 anos para convencer os olheiros da NBA. Tens 4 anos para convencer. Se não convenceres, bro, ou desliga a Europa, ou ainda voltas aqui na banda para jogar no Petro. Ou no Dagos, Petro está a pagar bem. Não, mas no Petro tem jogadores que já saíram da NBA, não? Carlos Moraes estava lá, não? Carlos Moraes não jogou propriamente na NBA, tentou o ingresso na NBA. O que faltou? Acho que o que faltou no Carlos Moraes foi apoio e algum lobby também. Tipo, acho que nós todos, acho que já ouviste falar da mão invisível de Adam Smith. Adam Smith tem um livro, é A Mão Invisível do Estado, mas não do Estado ali. Só faltou uma mão invisível. Tipo um lobby. Na NBA mas, tem muito lobby, o Carlos bro. Moraes, em termos, quando Talento foi na NBA, tem. estava a fazer 6 pontos somente, mas aqui em campeonato estava a fazer 25. Bro, aí é outra coisa. E também a questão psicológica. Você está num país onde não fala a tua língua, apesar dele já, quando foi para lá, falava inglês. Olhas para aqui não tem ninguém da tua escoboiada. Olhas para ali, idem, bro. Mas como é que os outros conseguem? Os outros já estão familiarizados. Sabes quantos nigerianos tem nos Estados Unidos? São vários. Mas jogam, mano. São vários nigerianos. E jogam na NBA. Sim, Nigerianos. Agora, por que tem muitos nigerianos a jogarem na NBA? Porque os nigerianos, com alguma possibilidade, ajudam seus compatriotas. Na questão de lobby e na questão financeira. Como eu estava a dizer sobre... Eu estava a dizer da academia da NBA. Teve cá um dos jogadores que pertencia à academia da NBA é nigeriano. Ontem vi um post dele no Instagram que vai jogar numa universidade da primeira divisão nos Estados Unidos. Saiu da academia da NBA para um college da primeira divisão nos Estados Unidos. Então, vamos entrar já para essa senda, não é? Eu vou convidar o pessoal, que a conversa está interessante. Eu estou a perceber um pouquinho quais são os critérios para entrar na NBA e conhecer um pouquinho sobre o desporto nacional. Sei que em outras entrevistas também que vamos realizando vou poder conhecer mais sobre esse mercado e tudo mais. Tu podes fazer uma coisa que é muito interessante: subscreva o canal da Who Talks, não só no YouTube, mas sim também no TikTok, bem como no Instagram, Facebook e como também nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outras. Mas falando dessa cena do draft e tudo mais sobre o Carlos Moraes, também tinha o tempo do... Mas ouvi aqui um zoom que em termos de alimentação o Carlos Moraes não aguentou, mas isso parece que dizem que é o Cipriano essa cena supostamente do Cipriano leite. Dizem que ele saiu de lá por causa do inglês. Do inglês? Sim. O boato que eu ouço é esse. Que não, e do Carlos Moraes dizem que é do frango, não conseguiu. Não conseguiu acabar um frango inteiro. Dizem que o LeBron James acaba um frango completo, né? E o Carlos Moraes não conseguiu, apenas desentiria, não estava conseguindo. Isso aqui é só um boato, Porque a população fala demais. E muito, não brinca. Ajudar que é bom às vezes é pá. Mas o primeiro angolano a conseguir entrar na NBA diretamente foi o Yannick Moreira. Não. O Yannick também não conseguiu. O primeiro angolano a entrar na NBA foi o Bruno Fernando. E o Yannick Moreira bateu aonde então? O Yannick Moreira acho que foi a mesma que o... Ele estava jogando... Ele joga na G-League. Ele tinha um contrato com a G-League. Tipo, a NBA são 30 equipas. E das 30 equipas, cada tem uma equipa satélite. Que compete na G-League. Uma espécie de segunda equipa. Onde as equipas da NBA vão buscar jogadores quando um está lesionado. Um da equipa principal está lesionado. Você tem contrato com a equipa, porque chamam contrato two-way. De 2 vias. 2 vias. Tipo, estás na G-League, mas também quando aparecer uma oportunidade tu podes jogar na equipa principal.
É isso. Então, ele fez a pré-temporada com a equipa, com os Toronto Raptors. Fez isso. E depois, se calhar acho que a equipa viu que é um jogador interessante. Como não quis dispensar, assinou um contrato, acho que 6 meses ou 6 meses com a equipa satélite da G-League. Assinou e depois, infelizmente, não conseguiu um lugar na equipa principal. Depois foi jogar na Itália. E na Itália foi campeão europeu. Exatamente. Tu também reportaste isto. Sim, foi o campeão, campeão europeu. Tinha um ex-colega jogou na mesma equipa com um ex-colega do LeBron James, que foi campeão da NBA, Murray Shamels. Ok. Exato.